Espero e torço que todos estejam bem. Aqui é Alexandre Nascimento da Education for Dentist. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual foi o marco da odontologia adesiva do jeito que nós conhecemos hoje? Roda a vinheta, Gabriel. Bem, o marco da odontologia adesiva, eu vou responder a vocês com a seguinte pergunta. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? E aí, o que é que isso tem a ver com adesão? E aí eu faço a pergunta agora relacionando com adesão. Quem veio primeiro, o condicionamento ácido ou a resina composta? Quando nós fizemos uma enquete aqui no Instagram do Education for Dentist, 71% das pessoas responderam que quem veio primeiro foi a resina composta. E não foi a resina composta, foi o condicionamento ácido em 1955. Em 1955. E quem foi o cara? Foi esse aí, ó. Foi esse aí, o Michael Buonocore, que em 1955 publicou esse artigo que nós vamos falar agora sobre ele. E o que foi que ele fez naquela época? Basicamente, dos princípios que poderiam ser abordados para colar uma restauração à estrutura dentária, ele abordou o princípio que falava aqui, a alteração da superfície do dente por tratamento químico para produzir uma nova superfície a qual materiais presentes pudessem aderir. Esse foi o princípio que ele abordou. Existiam outros princípios, se vocês quiserem, vocês param e vocês analisam aí no texto. Mas esse era o princípio. E como foi que ele fez isso? Basicamente, ele pegou dois grupos, só que eu não vou falar do primeiro, porque não vale a pena a gente perder tempo com ele aqui agora. Eu vou falar do segundo grupo, ácido fosfórico a 85% por 30 segundos. Ele aplicou em dentes extraídos, ou seja, incisivos e premolares, e após aplicar uma resina acrílica sobre a estrutura desses dentes, ele percebia que com o polegar ele não conseguia remover, não conseguia retirar. E esse princípio ele se baseou no tratamento que era feito em metais quando se desejava pintar esse metal. E aí ele viu que funcionou em dentes extraídos e aí ele pensou, naquela época não existia comitê de ética, vou fazer em voluntários. E aí o que ele fez? Fez esse mesmo princípio usando, no caso, voluntários, a face vestibular, incisivos superiores, incisivos inferiores, premolares e molares ocasionalmente. Fez a mesma coisa, ácido fosfórico a 85% por 30 segundos e aplicação de resina acrílica. E o que ele observou? Vocês vão poder perceber agora. No grupo que ele não tratou a superfície com ácido fosfórico, basicamente ele teve apenas, em média, 11 horas da permanência da restauração sobre o dente. No grupo que ele tratou com ácido fosfórico por 30 segundos, ele observou que, em média, a estabilidade era de mais de 1000 horas. Mais de 1000 horas. Então, ele percebeu que realmente foi efetivo. Vocês podem ver aí na imagem os dois grupos, mas nós vamos falar apenas do que se tratava do ácido fosfórico. E aí ele ficou refletindo o que é que causou isso. Ele disse, eu não sei o que causou, mas eu sei que ficou estável sobre a estrutura do dente. Por que ele disse isso? Porque depois ele tentou remover da boca dos voluntários 50% dessas restaurações, ele conseguiu remover, e os outros 50%, 90 dias depois, ele ainda teve dificuldade. E mesmo assim, ele observou que quando ele conseguia remover, uma parte dessa restauração fraturava no meio, mas não descolava do dente. E aí ele sugeriu, provavelmente, apesar de eu não saber a causa, isso deve ser efetivo para unir restauração à estrutura do dente, especialmente nos casos de classe 3 e de classe 5. Foi o que ele pensou, e até fissuras selantes de cicatrículas e fissuras. E assim, dessa forma, surgiu o condicionamento ácido, que basicamente é o que nós usamos até os dias de hoje. Ou seja, o ácido fosfórico aplicado sobre a estrutura do esmalte, no caso aqui a gente usa até 30 segundos em média, mas basicamente é isso aí. Surgiu em 1955, antes do surgimento da resina composta, e quem preconizou isso foi Michael Buonocore. E essa é a nossa homenagem a ele, iniciando aqui um vídeo, uma fase, falando dos procedimentos adesivos. Se gostaram, dê um like. Se gostaram, curtam. Se gostaram, ative o sininho no caso do YouTube. Nos sigam no Instagram, nos sigam no educationfordentist.com.br e compartilhem.
deixem mais pessoas usufruírem desse conhecimento que a gente está aqui divulgando agora. Então, saúde, paz e vida longa a todos. Estou em casa, fiquem em casa. Um grande abraço, saúde, paz e vida longa. Alexandre Nascimento, da Education for Dentist.